Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início agora a mais uma celebração dominical, então aproveita, pega o link e já compartilha com um monte de amigos para eles virem celebrar junto com a gente, tá certo? Sintam-se abraçados e vamos dar início à nossa celebração. Foi a sua mão que pintou o céu quando criou. Foi a sua mão que me desenhou do jeito que eu sou. Foi a sua mão que segurou a minha mão. Foi a sua mão que me levantou com todo o amor. Foi a sua mão que com um toque a muitos curou. Nele há perdão, eu não fui condenado, um pecador. Adorarei pra sempre, pois não desistiu de mim, minha alma canta. Adorarei pra sempre, pois não desistiu de mim, minha vida entrego em tuas mãos. Foi a sua mão gravada numa cruz em meu lugar. Foi a sua mão que sangrou tanto me amar, mas a morte não o derrotou, pois vivo ele está. Adorarei pra sempre, pois não desistiu de mim, minha alma canta. Adorarei pra sempre, pois não desistiu de mim, minha vida entrego em suas mãos. E um dia eu sei, irás voltar aqui pra me buscar. Quando enfim chegar, todo o meu choro enxugará, e então reinarás, Jesus, pra sempre irei te adorar. E um dia eu sei, irás voltar aqui pra nos buscar. Quando enfim chegar, todo o meu choro enxugarás, e então reinarás, Jesus, pra sempre irei te adorar. Adorarei pra sempre, pois não desistiu de mim, minha
pode cantar comigo em casa. O que existe além do céu, tão alto para conquistar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração ardendo está, vida encontrei quando me rendi. A liberdade que ganhei, preço nenhum pode comprar. Ganhei o mundo e então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração ardendo está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração, eu toco o céu com joelhos no chão. Aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com teu amor vem me envolver, eu irei cantar em tuas asas pra sempre. Aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com seu amor vem me envolver, eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Meu coração ardendo está, vida encontrei quando me rendi. Me lanço a ti em oração, eu toco o céu com joelhos. Tudo que sou, quebrantado eu me rendo. Com seu amor vem me envolver, eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com seu amor vem me envolver, eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Meu coração ardendo está, vida encontrei quando me entreguei. Glória a Deus. Paz, me dê tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. A voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. És o
em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. O teu poder da terra vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Enquanto nós vamos estar cantando mais essa canção, você vai ter esse tempo para exercer a sua generosidade. Aqui embaixo vai ter uma tag com a conta da igreja para você fazer a sua contribuição. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas vida das. Planetas nascem com o teu
soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vidadas se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro assim foi lindo. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Vieste pra mim cantar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivo. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolhestes render tudo, eu também.
de 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morrestes pra salvar, se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa o sol pra trás. Muito obrigado por ter estado com a gente nesse domingo, mais uma celebração. Foi incrível ter você aqui. Esperamos que você tenha sentido a presença de Deus aí, que Deus possa estar abençoando você e sua família. Agora você fica com a mensagem desta noite, que Deus abençoe você e todos os seus amigos, suas famílias e todas as pessoas que estão com você. Amém? Boa noite e até a próxima. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz seja com vocês. Quanta saudade, né? Que vontade de estarmos juntos, para poder nos abraçar e celebrarmos ao Senhor no mesmo lugar, como igreja que somos, como comunidade. Esse tempo está próximo, né? Está chegando o tempo de nós nos reunir, e enquanto isso nós continuamos nossas reuniões virtuais. Aliás, por falar em virtuais, quero mandar um abraço não apenas meu, mas um abraço virtual aqui também de Simone e de Cier, todos muito desejosos de voltar a congregar, de voltar a estar juntos. O tema que temos para hoje é o que fazer em tempos difíceis. O que fazer em tempos difíceis? Está baseado na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto preparava essa mensagem, eu relembrei quando tinha a idade de Cier, ali por volta de 6, 7 anos, acho que uns 6 anos, no bairro das Rocas, em Natal, e lembrei bem porque nessa época eu estava na segunda série do ensino fundamental, e apenas os mais audaciosos brincavam no gira-gira da escola. O parquinho da escola tem alguns brinquedos e o gira-gira era o predileto de alguns de nós, inclusive eu. E digo porque apenas alguns dos mais audaciosos brincavam, porque nós não brincávamos de forma normal. Nós girávamos freneticamente aquele brinquedo. Eu lembro bem que nós girávamos tão rápido, que havia um momento em que nós perdíamos o controle e aquele brinquedo ele girava muito mais rápido do que a gente poderia controlar ou conseguiria fazê-lo parar. E nós precisávamos esperar que ele diminuísse a sua velocidade para poder, nossos tênis ali no chão, poder freá-lo e segurá-lo. E assim que terminava, nós saímos do brinquedo e tentávamos ficar em pé, e eu lembro muito bem disso, porque era uma experiência interessante, apesar de ser tão pequeno, na época eu ainda lembro que alguns caíam no chão, acontecia algumas vezes de alguém vomitar, porque a gente ficava girando tanto que saía desnorteado, saía zonzos, perdidos. E eu lembro bem que eu conseguia sempre me manter de pé, e a técnica que eu utilizava para isso era conseguir, assim que saísse, enquanto estava ali cambaleando, olhar para um ponto fixo. Eu fixava meu olhar num ponto determinado, e a visão daquele ponto me conferia me dava um referencial por meio do qual eu conseguia manter a estabilidade. Sabe o que é interessante? É que com o passar dos anos, assim que eu fui crescendo, fui observando e experimentando a vida, eu percebi que a vida parece um pouco, a vida traz um pouco para a gente da experiência que eu tinha naquele brinquedo. O que eu quero dizer com isso é que às vezes o nosso mundo parece que está girando como aquele brinquedo, que nos balançando a nossa vida de uma forma tal que nos deixa desnorteados, desequilibrados, e que por vezes nós temos a sensação que vamos desabar.
ou não é? Não é verdade? A vida faz isso com a gente. E aquela experiência eu quero trazer para nós hoje, aqui a partir do texto que nós vamos ler, porque Pedro fala exatamente disso para a gente. Nesse texto, Pedro nos mostra que, às vezes, a vida ela nos faz se desnortear, nos desequilibrar, a vida tenta nos derrubar, as circunstâncias que aparecem para nós, que estão fora do nosso controle, mas que a palavra de Deus nos traz referenciais para os quais nós devemos olhar a fim de alcançar a mesma estabilidade. Então vejamos aqui o texto de Pedro no capítulo 1, versículo 3 a 9, que diz assim: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Veja, Pedro escreve justamente para cristãos que sabiam que eram sofrer, que eles estavam sofrendo grave perseguição naquela época, estavam sofrendo efeitos bem semelhantes ao que nós estamos sofrendo hoje. Eles estavam tendo problemas financeiros, porque uma vez que estavam sendo perseguidos, eles não poderiam ter empregos ou negócios. Eles, da mesma forma, estavam sofrendo isolamento social pelas mesmas razões. Eles não poderiam conviver normalmente com o resto da sociedade. Eles estavam vendo dia a dia seus irmãos sendo presos e até mortos. E viam que a qualquer momento eles mesmos poderiam sofrer, ter a sua vida ceifada. Isso te lembra alguma coisa? Então Pedro escreve essa carta justamente para dar algumas orientações, e eu diria que nesse trecho nos mostrar alguns referenciais para os quais devemos olhar, assim como quando eu estava naquele brinquedo e tinha aquele ponto fixo que me ajudava a manter a minha estabilidade e não desabar. Assim também Pedro oferece alguns pontos para os quais nós devemos olhar, a fim de que também nos mantenhamos de pé, firmes, embora abalados com tantas circunstâncias ruins que estão na nossa vida, que aparecem na nossa vida. Então, eu gostaria de tirar a partir desse trecho 3 pontos, ou 3 pontos fixos, 3 referenciais para os quais nós devemos olhar, que nós devemos observar atentamente para manter a nossa estabilidade diante de tempos difíceis. Em primeiro lugar, Pedro nos faz olhar para a nossa fragilidade. Olha, se nós queremos manter a nossa estabilidade, nós devemos, em primeiro lugar, tomar uma boa dose de realidade. Crente também é gente. Por isso que crente também sofre. Veja, eu lembro muito bem, alguns anos atrás, que uma certa irmã, num círculo de oração, disse o seguinte: olha,
Crente tem que estar sempre feliz. Crente, porque tem Jesus, tem que estar sempre com um sorriso no rosto. Isso significa, inclusive, veja só, que mesmo no dia que você estiver triste, você não pode mostrar para as outras pessoas que você está triste. Principalmente para os que não são crentes. Porque eles têm que ser atraídos para Jesus a partir da suposta felicidade que ele promove na nossa vida. Mais recentemente agora, temos visto e ouvido de cristãos, até mesmo de igrejas, que têm propagado uma ideia de que porque somos crentes, nós não vamos pegar essa doença. Porque nós somos crentes, o Senhor vai nos blindar e estamos seguros de todo o mal. Você deve ter ouvido bem isso, né, também. Veja o seguinte, eu compartilho da mesma ideia de Pedro, e a isso eu digo, não, crente também é gente, e crente sofre. Nós não podemos sair fingindo para as pessoas que nós estamos bem, quando nenhum de nós está bem. Veja, nós estamos sendo todos, crentes ou não, afligidos por essa peste que assola o mundo. Nossa saúde física está sendo atingida, nossa saúde mental, nosso psicológico está sendo atingido, os nossos relacionamentos estão sendo atingidos, a nossa rotina tem sido destruída, desmantelada, a nossa saúde financeira tem sido mortalmente afligida. Como é que a gente pode dizer que está feliz com tudo isso? Como nós podemos simplesmente dizer que isso está tudo bem? Não, não está tudo bem. Quantas pessoas que amamos, ou pessoas que estão próximas a nós, quantas delas já tiveram sua vida ceifada por essa peste? Quantas pessoas próximas a nós têm tido seus parentes, mesmo aqueles que nós não conhecemos, mas pessoas que nós conhecemos também têm sido afligidas, e nós, por tabela, também temos sofrido e chorado tanto. Nós somos frágeis, nós estamos sujeitos a sofrer. Então, para começar, se você quer ter estabilidade diante de tempos difíceis, você tem que saber ser realista para começar. Crente também é gente, crente também sofre. O Eclesiastes já disse isso milhares de anos atrás, que coisas ruins acontecem tanto com quem teme a Deus, com quem também não teme. O mal sobrevém sobre todos nós. Se fosse apenas isso, já seria uma grande ajuda para manter a estabilidade, mas nos traria também uma grande desesperança. E é por isso que Pedro nos traz uma segunda verdade, um segundo ponto para o qual nós devemos olhar. Se, por um lado, ele mostra a realidade, ou seja, coisas ruins acontecem com pessoas boas também, ou com pessoas tementes a Deus, com pessoas crentes. Por outro lado, ele também nos faz enxergar que, apesar, independentemente de quaisquer circunstâncias pelas quais você esteja passando, o cristão tem um motivo para se alegrar e para louvar a Deus. O cristão tem motivo para isso. Que motivo Pedro apresenta para a gente? Que, mesmo diante de circunstâncias ruins, nós temos uma razão maior para nos alegrar. E veja que coisa, né? Ao mesmo tempo de estar triste, mas ter algo também que nos alegra. É que nós recebemos vida eterna por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Veja, a ressurreição de Jesus, ela é a prova, ela é assim, a prova cabal, a prova terminal, a grande mostra para toda a criação de que o sacrifício que ele fez trouxe de fato a redenção para nós. Quer dizer que Apocalipse está certo quando diz que o Cordeiro comprou para si, com o seu próprio sangue, pessoas de toda raça, povo, tribo, língua, nação. Quer dizer que nós pertencemos a Ele, que a ressurreição de Jesus é a prova de que nós pertencemos a Ele. E de que, portanto, cada uma das promessas que Ele nos fez, Ele vai cumprir.
o túmulo vazio de Jesus é para onde nós devemos olhar também. Se olhamos para nós e nos vemos frágeis como uma jangada num alto mar revoltoso, nós também olhamos e vemos que Jesus, ao ressuscitar, garantiu que ele vai cumprir cada uma das promessas eternas que ele fez. E a maior de todas as promessas é quando ele diz que ele voltaria e nos levaria para si mesmos. Veja que ele não nos diz que vai nos levar para um outro lugar seguro, mas para si mesmos. Isso é lindo, isso é maravilhoso, saber que não importa as coisas pelas quais eu passe aqui, que eu sei, que eu tenho a convicção de que não é mentira, não é um sonho, não é uma teoria, uma hipótese, uma utopia, mas é uma crença real, uma promessa real de um Cristo de fato, que Cristo de fato ressuscitou e que garantiu que cumpriria para nós. Por isso, mesmo que o autor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, ele diz que a esperança depositada nessas promessas serve para nós como uma âncora para a alma. E a âncora traz justamente a segurança e a estabilidade para um barco, para que as ondas não o levem, não o joguem sobre as pedras, não o façam naufragar, para que o barco esteja firme diante das ondas, daquela tempestade, do vento. Assim como a âncora faz isso com o barco, também a esperança nas promessas, ela nos faz ter a estabilidade da nossa alma. Significa que nós não vamos desmoronar, que nós não vamos ser naufragados, seja o tamanho da tempestade que for, porque enquanto esperarmos, enquanto confiarmos na promessa, nós sabemos que estaremos seguros. Então não permita que as circunstâncias enxerguem você, impeçam você de enxergar a realidade maior, que Deus te fez promessas e que o túmulo de Jesus vazio é a prova de que ele vai cumprir cada uma delas. Se Pedro nos mostra, primeiro, a nossa fragilidade e, em segundo lugar, ele nos mostra promessas nas quais nós devemos confiar, nós devemos esperar, veja que nós estamos entre duas realidades, de pontos separados da nossa história, o momento presente e o momento futuro. Mas como eu posso saber que, apesar das circunstâncias da minha fragilidade, diante delas, eu conseguirei chegar até o cruzar da linha de chegada, vamos dizer assim, como Paulo usa essa terminologia, como eu saberei que eu conseguirei cruzar a linha de chegada e receber as promessas que me foram feitas? Visto que eu sou frágil, que eu não tenho condição de por mim mesmo me manter de pé. É por isso que Pedro nos oferece então o terceiro ponto. Eu aprendi isso em matemática há muito tempo atrás, quando era criança, que uma mesa ela não se mantém, se o chão for desnivelado, ela vai se manter, como a gente chama, em falso, mas algo que é tripé, né, que é feito como um tripé, ele nunca fica em falso, sempre tem estabilidade. Então Pedro nos oferece um terceiro ponto para onde olhar, para fazer esse tripé da estabilidade da nossa vida, que é: olhe para o cuidado de Deus sobre a tua vida. Olhe para a tua fragilidade, contemple as promessas, mas saiba que você alcançará as promessas, porque Deus mesmo vai garantir isso. Veja, Pedro diz assim: olha, você de fato não consegue enxergar Jesus com seus olhos. Você enxerga as dificuldades que você passa, mas você não consegue perceber fisicamente Jesus do teu lado. Mas você pode experimentar os efeitos dele na tua vida. No dia a dia da tua vida, da tua existência, você pode conseguir contemplar o cuidado dele e experimentar que de fato você pertence a ele e que ele está com você. E que apesar de que, é verdade, há muitas tribulações que sobrevêm sobre ti e que te fazem entristecer, mas você também tem sobre você
uma alegria indizível, algo que jorra do seu interior, que não é possível explicar, como apesar das tristezas, tem uma fonte de alegria que permanece continuamente jorrando. E isso também advém do fato de que você sabe que está seguro em Deus. Você sabe quem está no controle do teu barco. Você sabe que o capitão vai conduzir o teu barco, o barco da tua vida, até o porto seguro, porque Ele é o Todo-Poderoso e porque Ele te ama. É justamente no meio das tribulações, das tempestades, que nós aprendemos a confiar. Quando a gente está feliz, quando a gente está vivendo normalmente, a gente até muitas vezes esquece de Deus, não é? A gente não percebe Deus do nosso lado nos momentos felizes. Mas quando a gente está em desespero, quando a gente está sofrendo, quando a gente está no meio de situações que estão muito além do nosso controle, que a gente diz assim, chega Jesus, porque só o Senhor pode me valer nessa hora. Quando a gente se vê totalmente dependente dEle, e que Ele vem com a mão poderosa, sabe? Quando tudo está escuro, e você de repente, do nada, uma luz se acende lá no fim do túnel. São justamente esses momentos que nos fazem perceber e que abrem nossos olhos para perceber que nós estamos experimentando o cuidado amoroso dele. E são essas circunstâncias pelas quais passamos, quando ele vem e age em nosso favor, que nos fazem compreender que sim, nós podemos confiar. É por isso que Pedro diz que são as tribulações que aperfeiçoam a nossa fé, porque as tribulações mostram ao mesmo tempo a nossa fragilidade, a nossa incapacidade diante das circunstâncias, mas também nós experimentamos, vimos de fato que Ele está conosco. Como Ele diz, que nós estamos gravados na palma da sua mão. Esses dias, um amigo chegou com um pardalzinho bebê, né, que ele tinha achado no chão lá, e levou para si, e eu dizendo assim, se cuidado, ele é muito frágil, alise a sua penugem com muito cuidado. E aquela coisinha frágil nas mãos dele. E não interessaria do que viria sobre aquele passarinho. Ele estaria protegido. Né? Eu lembro muito bem de quando eu tinha Cielo nos meus braços e bebê, e quando eu cuidava, e eu tinha um medo muito grande porque eu nunca tinha pego no bebê na vida, não tinha coragem, mas quando eu estava com ela ali, olha, podia vir um lobo, um cachorro, um gavião, ou quem fosse para querer atacá-la, tirá-la, não iria conseguir, porque eu daria a minha própria vida para protegê-la. E veja que foi isso que Jesus fez. Ele deu a sua própria vida. E por isso que ele diz que assim como uma galinha ou como uma ave, ela protege os seus bichinhos, né, os seus filhotes debaixo das suas asas. Assim também ele não só faz, mas ele fez isso por nós. Ele entregou a sua própria vida. E as circunstâncias difíceis pelas quais passamos, elas nos mostram exatamente isso. Assim, quando a gente está esquecendo que Deus está lá, e aí Ele tira alguma coisa de nós, ou manda alguma coisa de fato ruim, ou simplesmente algo acontece para nós enxergarmos que Ele está no controle de tudo, e que Ele não esqueceu de nós, e que Ele vai cumprir as promessas. Por isso as tribulações da vida aperfeiçoam a nossa fé, porque elas nos fazem entender e perceber que, de fato, Ele vai nos guardar até o grande dia. Até chegar aquele grande dia, nós estaremos bem seguros. Em que você tem depositado a sua confiança? Tem depositado sua confiança no dinheiro? Quem sabe você tem uma poupança e nesse período agora, a sua poupança foi para o brejo, né? Porque o dinheiro pode se perder, pode ser roubado. Quem sabe você tem depositado a sua confiança em bens, talvez uma empresa que você tinha e agora talvez tenha tido até mesmo falência, ou está numa situação muito difícil. Porque bens podem ser destruídos, basta uma crise, um vento, uma coisa financeira, e se acaba. Você talvez tenha depositado toda a sua vida e as suas esperanças em um relacionamento,
Os relacionamentos podem ser desfeitos, pessoas podem nos frustrar, nos abandonar, nos trair. Mas as promessas de Deus, elas são infalíveis, são eternas, porque Ele mesmo garante que cumpre cada uma delas. Por isso Paulo afirma lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 18, assim nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê, essas promessas, elas são eternas. Não permita, como Jesus alertou lá na parábola dos campos, né, dos 4 tipos de solo, ele disse, cuidado para que você não seja um solo terreno que vai produzir espinhos, porque os espinhos são os cuidados dessa vida e eles sufocam a nossa fé. Não impeça que os cuidados dessa vida embacem a visão das coisas eternas. E é o que muitos e muitos e muitos cristãos têm feito nos nossos dias. Têm se iludido com o brilho das coisas terrenas e esquecido das coisas eternas. Então vamos concluir. Quando te sobrevierem circunstâncias além do teu controle, quando o teu interior estiver inquieto, como diz o poeta, estiver como uma onda no mar, quando parecer que tudo vai desmoronar, em primeiro lugar, seja realista. Enxergue a tua fragilidade, mas também contemple o túmulo de Jesus está vazio. E por isso creia nele, que ele mesmo está ao teu lado. E é ele quem vai te garantir, quem vai te guardar até o dia em que vai cumprir as promessas que te fez. Então vamos concluir com o que disse o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9. Porém, nós temos este tesouro espiritual. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro frágeis, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes nós ficamos aflitos, confirma o apóstolo Paulo, ou não é? Mas nós não somos derrotados. Algumas vezes nós ficamos em dúvida, olha só, mas nunca ficamos desesperados, nós nunca perdemos esperança porque ela está depositada naquele que não falha. Nós temos muitos inimigos, mas olha, nunca nos falta um amigo. Que Deus o abençoe. Oremos. Senhor, nós te rogamos que o Senhor faça aquilo que para nós é impossível, Senhor. Temos passado por tempos tão tenebrosos, tão difíceis, tantas perdas, tantas lutas, tantas dores. Estamos como num deserto, Senhor. Quantos de nós acreditam já que não terão forças para suportar? Já estão entregando os pontos, mas nós te rogamos com todo o nosso coração, por nossa própria alma e a dos nossos irmãos. Senhor, dá-nos a força, a estabilidade, acrescenta-nos a fé, porque nossa fé é tão fraca, é tão frágil. Ó Senhor, nos faz enxergar, abre nossos olhos como o Senhor fez com Eliseu, e nos faz enxergar que o Senhor está nos guardando, está nos protegendo, que do lado de fora tem inimigos ferozes, prontos a nos destruir, mas que o Senhor que está conosco é maior, e de que as promessas serão cumpridas e que nós estaremos lá, não porque somos bons, porque somos esforçados, porque somos santos, não, mas porque o Senhor fez, está fazendo e continuará fazendo a grande obra. Nos faz, Senhor, então manter nossos olhos fixos em Ti mesmo acima de tudo, porque o Senhor é aquele em quem nós pomos a nossa esperança, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem garante a nossa vitória. Não nos permita perder o caminho, ou ser iludido com aflições ou com delícias deste mundo, mas, Senhor, nos faz com que o Teu brilho seja tão forte, muito mais do que o do sol, para que todos os brilhos exteriores eles se apaguem diante da Tua glória, e que em tudo na nossa vida, mesmo no nosso sofrimento, o Senhor seja glorificado.
Amém. Até mais, irmãos. Deus os abençoe.